nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Santuário Diocesano Sagrado Coração de Jesus, cidade e diocese de Mogi das Cruzes. Celebramos a Santa Missa nas seguintes intenções: por 2 anos de falecimento de Maria Vitória Viana e em ação de graças pelo aniversário do Danilo. Solenidade de Pentecostes. Irmãos, alegremo-nos com a solenidade de hoje. Celebremos o dia feliz em que Jesus, soprando sobre os discípulos, concede-lhes o Espírito Santo, conferindo-lhes a missão de serem testemunhas de sua Páscoa e portadores do perdão dos pecados. A Igreja, conduzida pelo mesmo Espírito, manifesta em diferentes línguas e culturas e nos mantém unidos na diversidade. Peçamos ao Senhor que renove em nós, que aqui estamos, o mesmo dom oferecido em Pentecostes, para que com essa força do alto realizemos a obra da evangelização. Cantemos. Criar
dia em que celebramos a festa do Divino Espírito Santo. Peçamos ao Senhor que nos conceda o dom do Espírito Santo, o mesmo Espírito que foi enviado pelo Pai e pelo Filho sobre os apóstolos, sobre a Igreja, enviado sobre nós hoje. O defensor, o Paráclito, aquele que nos revela todas as coisas, aquele que nos reúne em Cristo e nos santifica. Celebramos a nossa Santa Missa deste domingo, rezando missa pro popolo por todos os nossos paroquianos, também rezando por todas as nossas intenções, de modo especial aniversário do Danilo, né? Nosso músico, cantor, aqui no Ministério de Música, pai da live, né? E logo, logo vem outra, né? Que bom, Deus abençoe. Também rezar pelos falecidos, nossos parentes, amigos, benfeitores que já morreram, todos aqueles cujos nomes estão colocados na caixa de intenções, especialmente Maria Vitória Eliana, 2 anos, e Marcelo Fernandes Paixão, 9 anos de falecimento. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. E nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria, entoemos o hino de louvor.
Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por todo este sul os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo que se partiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, a todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos a falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: estes homens que estão falando não são galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Pufília, do Egito e da parte da Líbia próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós o escutamos anunciar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai dos céus, o raio de
Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovareis a face da terra, e tudo será criado. Esse deve ser o nosso pedido todos os dias, especialmente no dia de hoje em que celebramos Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Nestes 50 dias celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Celebramos a sua ressurreição. 40 dias, durante os 40 dias após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos para confirmar-lhes a fé. Subiu aos céus, sentou-se à direita do Pai, como celebramos no domingo passado, na ascensão do Senhor, e de junto do Pai enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja. E é isso que nós estamos celebrando, o envio, a efusão do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, sobre os apóstolos. Espírito santificador. Por isso peçamos ao Espírito Santo: santificai-nos na verdade, consagrai-nos na verdade, como foi o desejo de Jesus, como é o desejo de Jesus. Aqui em Mogi das Cruzes, para nós é uma data especialíssima, a data da festa de Pentecostes. Celebramos a 413ª festa do Divino Espírito Santo. Há 413 anos atrás, teve início a celebração desta festa. E nesses 413 anos, essa tradição se mantém viva, a ponto de um jornalista do Diário colocou um dizer muito bonito, que a festa do Divino traduz o coração mogiano. O coração do mogiano vive a festa do Divino Espírito Santo. Por isso peçamos ao Divino Espírito Santo que abençoe a nossa cidade, a todos os devotos do Divino Espírito Santo que estão vivendo com entusiasmo e com alegria a realização desta festa, seja nas alvoradas, seja participando da novena, seja trabalhando nas diversas barracas em prol das entidades sociais e religiosas lá na quermesse. As rezadeiras, durante muitos meses antes do início da festa, visitam as casas, preparam o coração das famílias
para acolher essa festa tão bonita, iniciada lá na segunda metade do século XVII. Imagine. Nós nem sonhávamos que um dia estaríamos nesse mundo, e aqueles que nos antecederam lá no século XVII, na segunda metade ali, já começaram a festejar aqui na cidade o Divino Espírito Santo. Que bênção, que patrimônio é este, né? Por isso que de fato lá o repórter fala do patrimônio do coração hoje. Pois bem, e o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Essa é a coisa mais importante que nós temos que compreender. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, cuja festa vamos celebrar domingo que vem. Terceira pessoa, porque Deus é um só, três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é igual ao Pai, é igual ao Filho, é da mesma natureza, é Deus. O Pai, os olhos humanos nunca viram, mas sabem da sua existência. Os olhos humanos viram apenas o rosto do Filho de Deus, Jesus Cristo, porque Ele se encarnou pela ação do Espírito Santo, nasceu e se fez um de nós. Por isso os olhos humanos, aquelas pessoas que conviveram com Jesus na época em que Ele viveu neste mundo, o viram, tocaram nele, ouviram as suas palavras. Nós não, mas eles viram. Mas o Pai ninguém viu, assim como o Espírito Santo ninguém viu. Mas Jesus nos revela o Pai e envia de junto do Pai o Espírito Santo. Vamos celebrar isso no domingo que vem, a Santíssima Trindade. Mas assim como o Filho é pessoa, também o Pai é pessoa, e também o Espírito Santo é pessoa. Nós muitas vezes nos prendemos àqueles símbolos a respeito do Espírito Santo e podemos correr o risco de pensar que o Espírito Santo são os símbolos e não a pessoa de Deus. Não é uma pomba. A pomba lembra, é um símbolo. O sopro é a força, mas não é o Espírito Santo em si. Mesmo as línguas de fogo são simbolismos, mas o Espírito Santo é pessoa. Por isso temos que ter para com o Espírito Santo uma relação pessoal. A minha pessoa, a pessoa divina do Espírito Santo. Nosso companheiro, nosso guia, aquele que nos ilumina, que nos fortalece, que caminha conosco, que nos reúne, que nos mantém unidos, que aquece o nosso coração, que nos revela a verdade que é Cristo e o seu Evangelho, que abre a nossa mente e os nossos olhos para compreender e aceitar os desígnios de Deus. Por isso, aquele que vai inspirar a nossa vida. Por isso, temos que pedir sempre ao Espírito Santo que nos acompanhe, que esteja conosco, que nos fortaleça, que nos proteja, que não nos deixe dispersar, que não nos deixe nos afastar de Cristo, do Evangelho de Deus, que nos mantenha unidos, fiéis. Esta é a missão do Espírito Santo, nos conduzir a igreja, não deixar que a igreja, que nós sejamos conduzidos por outros. Não, quem conduz a igreja, quem nos conduz é o Espírito Santo. Por isso que
quando os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, Jesus, então, cumprindo a sua promessa, colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja entre vocês. 2 vezes ele disse isso. E depois disse: recebei o Espírito Santo. Então Jesus envia de junto do Pai o Espírito Santo. O cenáculo hoje é aqui onde nós estamos, é a igreja. Os apóstolos somos cada um de nós, reunidos junto com a Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe, perseverando no ensinamento que nos foi transmitido pelos apóstolos, na partilha do pão, a Eucaristia, a comunhão e na caridade, o serviço fraterno e amoroso que somos chamados a desempenhar uns com os outros e uns pelos outros. Que o Espírito Santo nos santifique, nos guarde, nos fortaleça, nos mantenha sempre fiéis a Jesus Cristo e nos capacite para sermos aqueles que levam o anúncio do seu Evangelho a todos os povos. Rezemos de modo muito especial hoje pela paz, que afinal é o tema da festa do Divino deste ano. Ainda essa noite, novamente, se intensificou o conflito, lá no Oriente Médio. Novos ataques, novos bombardeios, muita gente ferida, muita gente morta. Peçamos o dom da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Rezemos a Deus, Pai de misericórdia, que ressuscitou Jesus e tornou a vida abundante pelo seu Espírito Santo que habita em nós, dizendo: enviai, Senhor, os dons do vosso Espírito, pela Igreja do Deus vivo, para que, renovada pela constante iluminação do Espírito Santo, evangelize com seu amor e dedicação o mundo inteiro. Rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, os dons do vosso Espírito. Por todas as pessoas que trabalham pelo bem e pela paz, que sejam fortalecidas pelos 7 dons de vosso Espírito. Rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, os dons do vosso Espírito. Por todos nós aqui reunidos no Senhor, para que a graça do batismo e da crisma seja renovada em nós. Rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, os dons do vosso Espírito. Deus eterno e cheio de amor, que enviais aos corações dos vossos filhos o Espírito Santo, tornai-nos suas testemunhas, para proclamarmos as vossas maravilhas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigos. Não é uma esmola, porque não sois mendigos. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Amor e participação na vida da comunidade. Pois o que cremos, recebemos de vós. Amém. Pois o que cremos, recebemos de vós. Amém. Criatura
por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de todas as igrejas. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois, para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicantes, nos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção indo no socorro e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Pedro Luís e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos
e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo em línguas de fogo se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de São José, seu esposo, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os nossos santos, por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho e da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão,
e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, nos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam como sinal da fé e dormem o sono da paz, nossos parentes, amigos e benfeitores já falecidos. Maria Vitória Viana, Marcelo Fernandes Paixão, a eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio e Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e de todos os nossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vinde,
Espírito Santo, anunciando as maravilhas de Deus. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de receberes minha palavra, mas que uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a sempre em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Dados instantivos, avisos. Então, temos missas agora 10 da manhã e 7 da noite. Não haverá missas de que meia da tarde, como foi dito por aí. Não, as missas são 8 da manhã, 10 da manhã, 7 da noite. Somente esses horários aqui no nosso santuário, tá bem? Os freis estão aqui embaixo, na sala, trouxeram pães, se alguém quiser comprar para ajudá-los, né? Para tomar o café da manhã ou da tarde, então dê uma passadinha ali e veja lá os pães. Também está o pessoal da Clara Lua ali, a Fernanda, o Gilson, né? A Clara, com as velas que eles fazem. Ficaram com vergonha hoje, não tem que ter vergonha, não pode trazer, coloca ali embaixo, se alguém quiser, são velas muito bonitas, artesanais, né? Feitas aí no mês de maio, também no divino também. Só que não trouxeram hoje, eles podem pedir que elas tenham lá o catálogo, né? Podem ajudá-las também. À tarde, às 4 da tarde, lá na cidade, no centro, na catedral, haverá a procissão encerrando a festa do Divino Espírito Santo. Esperamos que não chova, né? Mas se chover, tem muita firme ali, né? Com guarda-chuva e enfrentando tudo está lá. Com fé e devoção. Depois a missa de encerramento da festa do Divino. Mas aqui também tem missa 7 da noite. No próximo fim de semana, sábado, dia 30, começa a festa do Sagrado Coração de Jesus, 36ª festa do Sagrado Coração de Jesus. Você vai participar? Sim. Então começa com a bênção das barracas, às 18 horas, 19 horas a Santa Missa, e todo sábado e domingo vai ter quermesse a partir das 18 horas. Então até o dia 14 de junho, vamos celebrar bem o nosso padroeiro. Mas estamos precisando também de prendas. Então, o pessoal está distribuindo o papelzinho ali com pedido de prendas. Olha no verso e querendo ajuda, porque estamos precisando. Tem vindo poucas prendas, poucas ajudas. E é claro que aquilo que não vem de doação, compra. O que compra diminui o resultado da festa. Diminuindo o resultado da festa, a gente não pode fazer tudo o que precisa fazer. O telhado já foi comprado, já estão aqui as telhas, né? Estão todas aqui atrás. Assim que São Pedro ajudar, o telhadista sobe e começa a trocar todas as telhas. Essa brincadeira ficou em 187 mil, mas como eu disse, esse dinheiro já está no caixa. Nós aplicamos o dinheiro do ano passado, está em 220 mil reais agora, então vai cobrir aí as despesas do telhado. Só não fez ainda porque a chuva não deixou. As telhas já estão aí, já contratamos telhadista, então assim que São Pedro colaborar, trocamos as telhas. Mas depois vamos pintar a igreja inteira, vamos colocar sinos, aqui que não tem sinos, né? Onde já se viu uma paróquia dessa, 60 anos, não tem um sino aí. Em vez de bater panela, vamos bater sino, né? Para chamar o povo. Então vamos colocar sinos aí também. Tem que trocar a fiação elétrica, porque trocamos as lâmpadas, mas os fios são da época que eu nasci. Então já estão velhos.
tudo isso nós temos que fazer, e claro, se faz como? Com o resultado do dízimo, das doações, das festas, das promoções que nós fazemos. Por isso que estamos pedindo aí as prendas para a nossa festa. Tá bom? E domingo que vem, dia 31, na missa das 19 horas, vamos encerrar o mês de maio com uma bonita homenagem à Nossa Senhora, Virgem Maria, para também darmos continuidade à festa de seu Filho, o Sagrado Coração de Jesus. Vamos de pé receber a bênção final. Dai-nos a bênção. Vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os nossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Viva o Divino Espírito Santo! Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus.